Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como começar a estudar para o Enem. Como sempre, eu trouxe aqui o meu caderninho com as anotações, para não esquecer, né? Essas aqui são algumas técnicas que eu usei para o meu estudo no Enem 2024, né? Que eu fiz o Enem do ano passado. E aí eu usei essas técnicas e eles me fizeram aumentar um bom número de questões. Se eu não me engano, eu aumentei 30 questões em relação ao ano que eu tinha feito em 2022. Então aumentou. E mesmo eu não tendo iniciado no início, eu iniciei lá ali pelo meio do ano, já deu aquela subida. Então é uma boa estratégia para iniciar os seus estudos, tá certo? E aí, o que eu falo para vocês iniciarem pelo básico. Então inicia com aquelas partes mais básicas. A matemática, tem muita dificuldade em matemática. Então inicia com a matemática básica, entende como é que funciona as quatro operações, entende como é que funciona a fração. Isso também era uma dica que eu dava muito para meus alunos, né? Porque eu já dei aula pro Enem no ano 2024 e de matemática, e aí eu falava sempre para meus alunos, olha, inicia pela base, não adianta você ultrapassar tudo. Você não sabe se a sua dificuldade realmente está ali ou não está. E se tiver ali na base, você vai virando uma bola de neve durante todos os seus estudos. Então, inicia aquela base, vê a matemática ali básica, vê a parte básica de biologia, aqueles conceitos que você precisa saber, vê a parte de vetores em física, que é extremamente importante. Se você não souber ela, vai ser muito difícil fazer as outras coisas. Vê como é que funciona a estrutura de uma redação, como é que você vai fazer uma redação se você não souber fazer. Então, essa parte básica como um todo, ela é extremamente importante. Então a gente não pode negligenciar ela. E é o que eu indico vocês. Inicia pela base. Vê a base de todas as matérias que você está ali estudando, tá certo? Então essa daí é a primeira dica, não esquecer dela. Ela é extremamente importante, porque lá, quando você estiver lá por agosto, você vai ver que se você não cumpriu esse daí, vai ser muito mais difícil, porque vai se tornar mais difícil o seu estudo. Então, inicia sempre vendo a base. Aproveita que agora a gente tá em janeiro, tá iniciando tudo, você ainda tá com a cabeça mais descansada. Então, vai iniciando ali aos poucos, vendo a base de tudo, tá certo? Outra coisa é resolver questões do próprio Enem ou de simulados parecidos, desde o início. Você não precisa pegar e resolver um simulado com 50 questões de uma só matéria. Não! Você pode resolver 5 questões ali por dia, todo dia resolver 5 questões das provas antigas do Enem ou de simulados que sejam parecidos com o Enem, mas sempre fazer isso. É muito importante a gente ter esse estudo ativo desde o início. Por quê? Porque lá no dia a gente vai precisar lembrar de tudo que a gente estudou. Porque a gente não sabe qual vai ser os assuntos específicos. A gente vai precisar fazer isso, vai precisar lembrar de tudo isso. E o melhor a fazer é esse estudo ativo. Esse estudo ativo faz com que a gente não esqueça uma boa parte das coisas que a gente estudou. Então, sempre fazer isso, começar já a estudar com resolvendo questões, com esse estudo ativo. Resolve questões do Enem, do próprio Enem mesmo, você pode resolver, tem várias provas, você pode pegar as provas desde 2009 e deixar as mais recentes para resolver lá pro final, mas você pode pegar as provas mais antigas e começar a resolver por elas. É muito importante fazer esse estudo, tá certo? E aí, outra coisa que eu recomendo é que quando você for fazer o seu cronograma, que é claro que você vai poder adaptar ele durante o ano, mas você vai fazer agora o seu cronograma, você vai ali colocar umas duas questões, umas duas matérias por dia, 3 no máximo. Não se enche de matéria. E aí isso leva a outra dica que eu dou, é estudar com qualidade e não com quantidade. Não adianta você estudar 10 matérias por dia, sendo que você não rendeu nada daquelas 10 matérias. O importante é você estudar com qualidade. Quanto mais qualidade você tiver, melhor vai ser os seus resultados, mesmo não vendo aquele monte de matéria. E aí já leva a outra coisa, não se comparar com os outros. Cada um tem seu tempo, cada um sabe o que está fazendo. Então não se compare com os outros, tá certo? Então, estude com qualidade, não com quantidade, não se compare com os outros também. E sempre, como eu já falei, intercale entre a teoria e a prática. É interessante a gente ver a teoria? Mas a prática é muito mais importante pra gente, principalmente matemática. Eu percebi isso porque eu passei o ano todinho, como dei aula disso, de matemática, eu passei o ano todinho vendo a teoria de matemática, sendo que eu não botava em prática. Por quê? Porque na minha cabeça eu tava vendo a teoria, tava tudo certo, e eu não colocava em prática. E aí isso veio o meu resultado do Enem, que eu fiz 35 questões de matemática. Por quê? Porque eu tanto não tive tempo pra resolver, porque eu não tive estratégia de prova de matemática, porque foi uma matéria que eu não pegava pra resolver,
como foi algo que não tinha ali, eu não, só tinha teoria. A teoria por teoria não vale. Eu tinha que saber interpretar, porque a prova de matemática, como as outras provas de Enem, não é só a teoria, você tem que saber interpretar. Então é muito importante você sempre intercalar entre esses dois. Não adianta ver só um, nem também adianta ver só o outro. É muito importante você ver os dois, tá ali naquela balança entre os dois, para não acontecer, como por exemplo aconteceu comigo, de eu ter visto só a teoria de matemática, porque eu estava dando aula ali frequentemente sobre isso, então era algo que eu estava vendo muito, apesar de resolver algumas questões, mas não estava 100% focada nisso. Então não adianta ficar ali 100% focado só em uma parte. Tem que levar os dois em consideração, tá certo? Então veja tanto a teoria como a prática de todas as suas matérias, todas as matérias que você esteja estudando, principalmente aquelas matérias de humanas, principalmente aquelas matérias de matemática. Matemática é muito importante porque você começa a perceber padrões e aí começa a facilitar a sua resolução. Então faça muito isso, veja isso. Outra coisa que foi muito importante pra mim, que eu fiz em natureza, que é ter o seu caderno de erros. Eu fiz no ano passado apenas em natureza, esse ano eu vou fazer de todas as matérias. Porque nesse caderno de erro eu colocava as coisas que eu estava errando sempre, os conteúdos que eu estava errando sempre, as questões que eu estava errando sempre. Então eu estava ali sempre vendo ele. E é muito interessante você colocar sempre, todos os dias, estar ali preenchendo ele e também revendo ele diariamente. É claro que você não vai precisar ler todas as páginas que você escreveu, mas ali vai vendo uma parte ali por dia que você vai ver que vai render muito mais, você vai aprender muito mais. Isso fez com que eu saísse dos meus 15 acertos de natureza para os meus 27 acertos de natureza. Certo que eu errei algumas ali questões na prova que eu sabia as questões, mas foi na hora, eu acho que o nervosismo faz que a pessoa erre. Mas você percebe que eu aumentei uma grande quantidade de questões em menos de um ano, bem menos de um ano. Então eu acho interessante fazer isso daí, tá certo? Outra coisa é manter a constância. O que é manter a constância? Todos os dias estar ali estudando. Não importa, hoje eu só tenho uma hora. Pega essa hora e estuda. Estuda um pouquinho, resolve algumas questões e assim por diante. É muito importante fazer esse estudo diário, tá certo? E por último, mas não menos importante, é você ter metas diárias. Ter objetivos diários simples. O que seriam esses objetivos? E hoje eu vou estudar e hoje eu quero resolver 10 questões de matemática, tá vendo? É um objetivo que não estava ali no seu cronograma, mas você colocou ali, ó. Hoje eu quero resolver 10 questões de matemática. Então, quando chegar no final do seu dia, você tem que ter resolvido essas 10 questões de matemática. Então, todo dia tenta colocar algo assim do tipo, tá certo? É muito importante fazer isso. Botar essas pequenas metas ali diárias. E é o que eu recomendo para vocês. Então, são essas dicas que eu falei, né? Lembrar que é começar pelo básico, sempre ter o estudo ativo, não se comparar com ninguém, focar no máximo 2 matérias por dia, intercalar entre teoria e prática, aprender com os erros, manter a constância e, por último, menos importante, ter metas diárias, tá certo? Então, essas daí são as dicas. Aplica ela nos seus estudos desde o início, que vocês vão ver como vão evoluindo. Vai adaptando elas ao longo do tempo também e vai dar tudo certo, tá certo, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui um comentário com mais dicas do que vocês fizeram e do que vocês pretendem fazer. Deixem aqui nos comentários para ajudar os outros. Compartilhem o vídeo com os seus amigos que estão estudando pro Enem também. E bons estudos para vocês. Tchau, tchau!